Você já parou para pensar por que a sua equipe volta motivada de um treinamento, mas dias depois tudo volta ao normal? Existe um motivo científico para isso e eu vou te mostrar agora. Eu sou o Regiano Vedovato, mas antes de nós entrarmos para o conteúdo, eu gostaria de te convidar para deixar um like aqui nesse vídeo, compartilhar com todos aqueles seus amigos empreendedores que possuem dificuldade em treinar as suas equipes, e se você é novo aqui no canal, aproveite já e se inscreva. Acione o sininho também para você ser avisado sempre que a gente subir um vídeo novo por aqui. É normal você investir tempo e dinheiro em treinamentos que possui aí um certo efeito efêmero, né? Ou seja, passa muito rápido. A equipe até fica motivada, até esboça um certo resultado, mas em poucos dias ou até mesmo poucas horas, essa motivação vai embora diante das primeiras dificuldades. Mas é comum também a gente encontrar alguns erros que são padrões, né? Eles se repetem aí em vários estilos de treinamentos. E nesse vídeo eu quero compartilhar com você 5 erros que são muito comuns, hein? E o último deles, sem dúvida nenhuma, é o maior erro que eu vejo em treinamentos de equipes de vendas. Erro número 1, achar que um bom treinamento é só passar conteúdo. Treinamento não é palestra ou aula expositiva. Só despejar slides e conceitos não gera mudança no comportamento. Se você quer realmente um treinamento de vendas que dá resultado, você precisa mudar completamente essa metodologia. Eu vejo muitos treinadores por aí, embora tenham bastante conhecimento, ou por dificuldade, ou por não ter didática de ensino, eles acabam focando muito nos slides. Carregam, né, na quantidade de slides, no conteúdo nos slides, e aí ao invés de focarem naquilo que eles sabem, no conhecimento, e as pessoas prestarem atenção neles, eles acabam tendo que focar nos slides e acabam lendo aquilo que está passando ali no projetor. E isso torna o treinamento muito cansativo, monótono, e rapidamente as pessoas deixam de prestar atenção naquele conteúdo. Até porque o vendedor ele pensa o seguinte: poxa, se era para vir aqui num treinamento, né, deixar de estar lá falando com o meu cliente, deixar de estar tendo a possibilidade de fechar negócio para vir aqui num treinamento e eu ter que ficar lendo ou simplesmente acompanhando uma pessoa ler alguns slides, poxa, se era para fazer isso, eu poderia ter feito lá no meu trabalho sem precisar vir até aqui. Então é comum isso, infelizmente, e faz com que os treinamentos não tenham aquele resultado que se espera, além de ser um treinamento extremamente técnico, cansativo e que faz com que as pessoas acabam não querendo participar e, obviamente, com pouquíssimos resultados práticos. Erro número 2, não conectar o treinamento ao dia a dia da equipe. Treinamentos cheios de teoria, mas sem uma ligação concreta com os desafios reais do vendedor ou do empreendedor, porque eles não conseguem aplicar o conhecimento na prática. E esse talvez seja um dos grandes erros no treinamento de equipes. O que mais acontece são pessoas falando sobre o assunto e não falando do assunto. Então, se você faz isso, preste muita atenção, porque talvez esse seja um dos grandes motivos que os treinamentos na sua equipe não dão resultados. Você pega algumas pessoas, nada contra essas pessoas, mas pessoas que não têm o conhecimento prático sobre aquele assunto. Eles estudaram sobre aquilo, eles possuem uma outra formação, eles nunca carregaram uma pasta, eles nunca de fato foram negociar com um cliente, eles nunca tomaram um chá de cadeira, eles nunca foram desrespeitados por um cliente por um motivo ou outro, eles nunca passaram pelo campo de batalha e estão tentando vender a ideia de que eles são bons naquilo que eles estão tentando ensinar. Só que ali, lá na equipe, possuem pessoas que estão no campo de batalha todos os dias tomando nãos, todos os dias sofrendo para conseguir contactar o cliente não respondendo. São pessoas que estão expostas de maneira hostil ao mercado. Então, se você leva uma pessoa simplesmente que não tem essa ligação com a prática, que não tem esse conhecimento, não tem essa experiência da prática realmente do campo de batalha, das negociações, das vendas, obviamente a equipe vai perceber isso e não vai valorizar tanto aquele treinamento como valoriza quando você leva alguém que realmente é do ramo. Erro número 3, focar apenas em motivação momentânea. Aquela injeção de ânimo que dura uma semana e depois evapora porque não mexe nos hábitos e processos do time. A motivação faz você iniciar, colocar o pé na água, mas não é ela que vai fazer o seu time bater meta, por incrível que pareça. O que faz o seu time de fato bater metas é o processo, é a disciplina. E quando você não tem processos bem definidos e quando você não consegue desenvolver na sua equipe uma disciplina que faça com que eles coloquem em prática o processo
processo definido, obviamente os resultados também não chegam. Então é muito comum, é um erro muito grande você aplicar ou trabalhar apenas com treinamentos motivacionais. Eu sei que em dado momento isso é importante você levar aquele treinador, aquele palestrante motivacional para dar uma injeção de ânimo, mas de nada adianta você simplesmente mexer na motivação das pessoas se você não entregar conteúdo, se essas pessoas não mudarem seus comportamentos. Porque no momento que esse palestrante for embora, a sua equipe vai precisar ir para a prática, para o campo de batalha, e ela vai começar a enfrentar as dificuldades. Então existe uma frase célebre, né, do ex-lutador de boxe Mike Tyson. Ele fala o seguinte: todo planejamento vai por terra depois que você toma o primeiro soco na cara. Então a motivação ela funciona mais ou menos como essa frase. A partir do momento que a sua equipe começa a enfrentar as primeiras dificuldades, tudo aquilo que ela tinha vislumbrado dentro da cabeça dela na parte motivacional, ela vai indo por terra. E aí entra realmente a disciplina, entra a preparação técnica, entra tudo aquilo que ele precisa desempenhar durante o processo e ele tem dificuldade. E obviamente aí ele começa a se frustrar e não consegue mais entregar o resultado que ele esperava por conta disso, né? Ele recebe aquela injeção de ânimo e aí na hora que ele precisa enfrentar realmente as dificuldades, ele não está preparado para isso. Aliás, se você está curtindo esse conteúdo e quer ir além, eu tenho um treinamento chamado Neuronegociação. Ele é rapidinho, são aulas curtas, mas muito práticas, onde eu mostro como aplicar a neurociência direto nas suas negociações do dia a dia. Depois dá uma olhadinha aqui no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Pode ser exatamente o próximo passo que você esteja procurando. Agora, bora para o próximo erro. Erro número 4. Ignorar o fator humano e cerebral do aprendizado. Cada pessoa aprende de um jeito. Se o treinamento não considera como o cérebro realmente assimila, ele esquece. O aprendizado simplesmente evapora. E existe uma grande diferença entre pedagogia e andragogia, ou seja, você treinar crianças e treinar adultos. Sem contar que os adultos já possuem também seus perfis de personalidades muito mais bem formados. Então, você vai ter na sua equipe aquelas pessoas que são mais dominantes, aquelas pessoas que são mais extrovertidas, mais pacientes, mais analíticas, e cada uma delas costuma receber as informações e processar as informações de uma forma. Se o seu treinamento não levar isso em consideração na hora de aplicar o conteúdo, automaticamente vai ter dificuldade. Então, se você pegar simplesmente um padrão e tentar treinar todo mundo do mesmo jeito, uma parte dessa equipe vai simplesmente ficar para trás. Por quê? Porque ela aprende de formas diferentes. Ela gosta que você se comunique de forma diferente com ela. Se você não mesclar essas formas todas durante o processo do teu treinamento, algumas pessoas da sua equipe vai ter dificuldade de assimilar aquilo que você está tentando repassar para ela. E o erro número 5, que para mim é o maior de todos, é você treinar por informação em vez de treinar por transformação. É de longe o erro mais grave, achar que basta entregar a informação. Informação, na verdade, é saber o que fazer. Transformação é conseguir fazer de verdade, mesmo sob pressão. Só quando um treinamento ativa a emoção, a repetição, a prática orientada, que é o caso aqui que nós trabalhamos dos pilares da neurociência no aprendizado, é que a sua equipe realmente muda comportamento e traz resultado. Treinamento de vendedores na prática precisa aliar tudo isso que eu acabei de falar, sem contar que ele precisa também ser animado, tem que ter uma didática muito simples e aplicável, fácil de se entender, bastante dinâmico para que não seja cansativo. Então, se você for dar um treinamento, não importa quanto tempo dura esse treinamento, se é treinamento de 10 minutos ou se é um treinamento de um dia. É óbvio que quanto mais longo o treinamento, mais dinâmico, mais didático ele precisa ser para você conseguir prender a atenção dos participantes. E se você não consegue prender a atenção dos participantes, obviamente o aprendizado também desses participantes durante o treinamento vai diminuir. E você só consegue fazer com que haja transformação de resultado se você conseguir transformar comportamento durante o treinamento. Então perceba, não basta apenas você levar informação, não basta apenas você fazer treinamentos técnicos, você precisa aplicar treinamentos que mude comportamento, porque é o comportamento que vai trazer o resultado. E se você for treinar a sua equipe, além de tudo isso que eu falei, você precisa também ensinar a sua equipe a ler os sinais que o cliente dá, muitas vezes sem falar nada. E por isso eu te aconselho a assistir esse outro vídeo aqui do canal, Como Ler Sinais Não Verbais e Criar Conexões Imediatas com Clientes.
Esse conteúdo vai completar o que você aprendeu nesse vídeo e pode mudar totalmente a forma como sua equipe se conecta com as pessoas. Corre lá e assiste ele também. E não esqueça também de compartilhar esse vídeo com aqueles empreendedores que têm dificuldade de treinar as suas equipes.